Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Rafael Meia, sócio e head de investimentos e derivativos na V1 Capital, e o Maurício Sampaio, que é head da mesa de renda variável da Ópera Investimentos. O tema de hoje é: ainda vale a pena investir em criptomoedas? Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, Maurício? Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito prazer estar aqui com vocês. Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bom, Kélia? Obrigado pelo convite, é um prazer estar podendo falar com o seu público e desse tema que é um tema que cresce bastante, né? E a curiosidade por parte dos investidores tem crescido cada vez mais, principalmente por conta dos movimentos que aconteceram agora recentemente. Ok, vamos iniciar então. Em maio deste ano, o Senado aprovou o projeto de lei 4.401 de 2021, mais conhecido como o Marco Regulatório das Criptomoedas. O que isso traz de benefício para o investidor? O que muda na vida de quem já investia em criptoativos e na de quem vai começar a investir? Quando nós falamos, né, relacionado a criptoativo, a gente precisa colocar que dentro dessa lei, ela vem com o objetivo de trazer transparência para o mercado de criptoativo, propondo diretrizes, tá, e regulamentação para as prestadoras de serviço. É importante ressaltar que essa lei ela vem justamente para deixar um pouco mais o nosso investidor, né, o investidor, o cliente, um pouco mais seguro quando nós falamos em prestadoras de serviço, que basicamente são as exchanges, as centralizadas, né? Eu acredito que todo mundo já ouviu, pelo menos já soube alguma coisa relacionada a Coinbase, a Binance, são algumas dessas exchanges. Então, quando nós falamos dessa lei, nós falamos em diretrizes e regulamentação. E com relação à pergunta, né, quando ela veio basicamente para trazer um pouco mais de segurança, tá? Ela veio um pouco mais para evitar fraudes e incluir penas para as pessoas que tentam, de alguma forma, burlar alguns sistemas, burlar. A gente tem muitos casos de pirâmides financeiras no mercado de criptoativos, tá? Então, teve uma recente que foi muito forte. Então, ela veio basicamente para isso, nos deixar um pouco mais seguro. E com relação aos investidores que já têm criptoativos, não vai mudar muita coisa. Basicamente, o que vai mudar é os filtros, tá? Porque agora você tem que ir atrás de exchanges, tá? De prestadoras de serviços que tem que passou por esse filtro através da administração do governo federal, tá? Da administração pública, na verdade, federal. Então, não vai mudar para as pessoas que já investem nessas empresas, nesses criptoativos dentro dessas plataformas que vão passar por esse filtro. E pessoas que ainda não têm nenhum tipo de investimento em criptoativo, buscar essas prestadoras de serviços que vão entrar basicamente nessa linha de raciocínio através da lei, tá? Para complementar aqui o que o Maurício falou, que sem dúvida essa lei ela traz bastante transparência devido à obrigatoriedade de todas as exchanges terem um registro, terem suas operações registradas, trazendo transparência, punindo, né, justamente as empresas e as pessoas que utilizam os criptoativos como um meio de ilegalidade, né? E aí, como ele mesmo comentou, vimos aí vários casos de pirâmides
que utilizam de fachada os criptoativos, mas na realidade não existe criptoativos ali por trás. Além disso tudo, né, que traz, de certa forma, um conforto maior por parte dos investidores, a gente vê aí, né, nessa PL a possibilidade de vir empresas do exterior investir aqui no Brasil, devido aí a questões também de tributárias, né, isenções, redução da alíquota de imposto sobre importação, sobre os produtos utilizados na mineração de criptoativos. Isso daí acaba gerando oportunidade de emprego, acaba gerando uma tecnologia, um desenvolvimento maior dessa tecnologia aqui no Brasil e, de certa forma, é bastante benéfico para a nossa economia como um todo, né? Inclusive, recentemente, a Binance se instalou aqui no nosso país, levando, inclusive, o conselho, o Henrique Meirelles, né? O ex-ministro da Economia, ex-presidente do Banco Central, com bastante histórico, já trabalhou em grandes bancos. Isso só mostra a evolução desse mercado, né, que veio ali através dessa nova lei, né? Outro ponto também importante é que, de certa forma, trouxe um certo receio por parte dos investidores, é da possibilidade dos criptoativos deixarem de ser descentralizados por conta disso. Mas o que é importante, né? Essa lei é uma lei para regulamentar o mercado de cripto, não a tecnologia por trás, o blockchain. O blockchain é descentralizado. Não existe nenhuma entidade, nenhum órgão que controla a blockchain. Isso é descentralizado. Então, é isso que é importante também entender. Mas é importante também destacar, que os investidores fiquem atentos, que é importante ficar acompanhando, né, os próximos passos, que esse marco regulatório ele vai passar por algumas mudanças durante os próximos anos, que com a evolução, com as mudanças naturais, né, com as mutações naturais que acontecem no mercado, como qualquer outro mercado, vão ser necessárias novas mudanças nessa regulamentação, nesse marco, enfim. Em relação aos investidores, o que a gente acredita o que vai trazer mais transparência nas operações, isso traz mais confiança, como eu já comentei, mais segurança para investir. E isso, de certa forma, é positivo, essa lei é positiva para os investidores. E deixando claro que, como o Rafael falou, ainda está em discussão a questão da entidade administrativa pública que vai ficar à frente dessas operações de filtro, né? Então, ainda tem muita coisa aí para acontecer, né? Como o próprio Rafael falou. Entendi. Bacana. E quais as vantagens e os riscos de investir em criptomoedas? O primeiro ponto, né? Você precisa entender qual é o seu perfil. Normalmente, os criptoativos eles possuem uma volatilidade que é justamente a oscilação dos preços 3 vezes maior, 4 vezes maior do que uma ação que é negociada em bolsa. E, normalmente, para você investir em uma ação que é negociada em bolsa, num banco que você vai investir, você precisa ter um perfil entre moderado e sofisticado, ali, que a gente chama numa escala 2 ou 3. Então, para se investir em criptoativos, é muito importante o investidor entender os riscos por trás daquele ativo. Porque, querendo ou não, a forma de você analisar um criptoativo é diferente de uma ação. Quando você analisa uma cripto, você está analisando a tecnologia por trás. Quando você analisa uma empresa, você está analisando resultado financeiro, econômico, governança, quem são os executivos, os concorrentes. No cenário de criptoativos é completamente diferente. E ainda existe uma escassez de relatórios, de análise, são muito poucos. E desses poucos, raríssimos são bons de confiança, para que a gente possa tomar uma decisão de investimento assertiva. Então, o investidor primeiro tem que ter o perfil, né? E tendo o perfil, o que a gente sugere é que os investidores aloquem ali um percentual do patrimônio, no máximo 5%, nessa classe de ativo.
tem investidor que aloca mais, mas aí vai ser uma decisão por conta do investidor, né? Mas o investidor, provavelmente o investidor que tem um percentual maior do portfólio nessa classe de ativo, porque querendo ou não, os criptoativos são considerados hoje uma classe de ativo, como renda fixa, renda variável, multimercados, entrou ali na classe de renda variável, os criptoativos, devido aí ao crescimento. Só para vocês terem uma ideia, o volume diário negociado no Bitcoin ao redor do mundo é de 260 bilhões de reais. Isso mostra o volume de negociação, a procura por parte dos investidores, que cresceu muito forte, né, nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Então, diante disso, o investidor precisa entender e alocar ali no máximo 5% do portfólio devido aí a essas oscilações, né? Porque, querendo ou não, existe o risco de você alocar em um criptativo e ele deixar de existir, como já aconteceu inúmeras vezes, recentemente o caso da Luna. Então, precisa ter uma análise, fazer uma análise e, de acordo com o seu perfil, tomar a decisão que se encaixe no seu perfil. Quando a gente fala de criptoativo, a gente vê um mercado ainda, como o próprio Rafael falou, né? Basicamente um mercado muito ainda imaturo, né? Ainda está em processo de maturação. Então, quando falamos de vantagens, existem muitas vantagens, como o alto potencial de retorno, né? Nós sabemos que o criptoativo ele tem uma volatilidade muito alta. E como o Rafael colocou, primeiro você precisa saber o seu perfil de investidor e depois você vai fazer esse desmembramento onde você vai investir o seu recurso, né? Então, dentro do criptoativo, então você vai lá, tendo um perfil de acordo, você precisa entender que o criptoativo ele tem esses riscos de volatilidade, só que a volatilidade traz o alto retorno, assim como ele traz a perda bem elevada. Então, esse risco com vantagem a gente tem que saber medir bastante, tá? Então, além disso, o custo é reduzido, tá? Dentro do mercado de criptoativo. É bem interessante a questão de custos. A gente tem que entender que no mercado de criptoativos existe a descentralização, tá? Então, as pessoas procuram o criptoativo justamente por essa descentralização. Além disso, nós temos a facilidade de transferência entre ativos dentro do mercado, tá? E as desvantagens é basicamente o que eu já coloquei, que é a questão de volatilidade, o mercado imaturo, e também tem uma coisa bem importante, que é a questão do dinheiro ser sem lastro. Então, por isso que está vindo essas leis, para tentar minimizar, né, esses problemas, né? Questão de fraude, por aí. Entendido. Em agosto desse ano, falando sobre essa questão da volatilidade, né, das criptomoedas, em agosto desse ano, o Bitcoin registrou a maior perda dos últimos 2 meses, e a Ethereum, que é outra criptomoeda que é muito próxima do Bitcoin, né, despencou 8% do valor dela, né? Mesmo com essa oscilação no mercado, ainda vale a pena investir em criptomoedas? Ainda vale a pena você fazer esse aporte e você investir num dinheiro que você não sabe se você vai ganhar ou se você vai perder? Como nós colocamos, né? Primeiro, seu perfil. Se você tem um perfil de risco, você faz ali alguns aportes em cripto, mas é interessante colocar, tá, que a grande aposta para o mercado de criptoativo é basicamente essa fuga do mercado tradicional, o mercado que a gente já conhece. Então, hoje as pessoas procuram essa fuga do mercado tradicional para o mercado virtual. O mercado de criptoativo é um mercado muito grande. Então, existe, para médio e longo prazo, tá? Faz com que os investidores e empresas, tá? Não deixem de investir pelo menos uma parte do seu capital em criptoativo. Principalmente porque, como eu já falei, é um mercado muito novo, um mercado que ainda pode crescer, ainda vai crescer muito, tá? Hoje, se você parar para pensar, tudo é virtual. Hoje você faz tudo através do computador. Então, se você utilizando o criptoativo também é da mesma forma, tá? Você ali tem vou dar um exemplo. Hoje, dentro do mercado de criptoativo, você consegue jogar jogos
e ganhar dinheiro, ganhar cripto tokens, criptomoedas dentro desse jogo e fazer trocas ali dentro, né? Fazer trades. Então, é muito grande. Você tem a parte de DeFi, que é uma parte que também é relativamente nova, que é finanças descentralizadas que vêm através do criptoativo, tá? Então, é um mercado muito novo e um mercado que as pessoas acredito que não vão deixar de investir, principalmente as pessoas com esse perfil, tá? Perfil um pouco mais agressivo, que gostam de tomar risco. Então, é basicamente isso. Complementando o que o Maurício comentou, em relação ao mercado de cripto, né, sem dúvidas, existem oportunidades. Muitos investidores, muitos gestores, analistas comparam o mercado de cripto de hoje, 2022, com o mercado das empresas de internet, né, das .coms, no início ali dos anos 2000, 1998, 99, quando tinha Yahoo, Amazon, Microsoft, Apple, sendo que essas empresas elas tinham um valor de mercado muito pequeno comparado com o que elas têm hoje. AOL, sendo que foram poucas dessas empresas que conseguiram realmente surfar e ter um crescimento significativo. Foi o caso da Amazon, da Apple, Microsoft, enfim. E aí algumas outras empresas acabaram ficando para trás. Foi o caso da Yahoo, da AOL. Então, sem dúvida, existe oportunidade no mercado de criptoativo. O que a gente analisa, né, a melhor forma de se investir em criptoativos hoje é através de ETFs que fazem um rebalanceamento de acordo com o valor de mercado dos criptoativos. Isso daí traz uma diversificação que é importante para você. Não dá para saber qual vai ser a cripto que vai andar mais, mas dá para saber que é um mercado que tem bastante potencial de crescimento. E você vai estar exposto em alguns nomes. Se algum desses nomes, se um desses, vamos supor que você tem um portfólio de um ETF composto por 6, 7 nomes de criptos. Se 5 desses não funcionarem, mais 2 andarem muito, eles já vão pagar a rentabilidade daquele ETF. Então, na hora de alocar, é importante saber diversificar, e os ETFs hoje, que são negociados na Bolsa, trazem essa possibilidade para os investidores. Outro ponto também que é importante destacar, o que provocou, né, essa queda aí tão abrupta por parte dos criptoativos recentemente, Bitcoin, Ethereum, praticamente a correlação, né, a relação entre os criptoativos, principalmente os mais negociados, Bitcoin, Ethereum, com a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, a Nasdaq. Porque os investidores, os grandes investidores, que a gente chama de investidores institucionais, passaram a comprar esses criptoativos numa forma de se aproveitar de potenciais crescimentos, acreditando na tecnologia por trás dessas moedas digitais. Então, muitos investidores acabaram utilizando uma parte do risco que eles utilizavam empresas de tecnologia negociadas na Bolsa da Nasdaq para negociar criptoativos. Então, a correlação entre as criptoativos, somente Bitcoin e Ethereum, com a Nasdaq, ficou muito importante. E aí, com o aumento dos juros que tem acontecido aí ao redor do mundo, que tem afetado diretamente as empresas, negativamente, diretamente as empresas de tecnologia que trabalham com serviço, e num cenário de política monetária mais dura, mais contracionista, essas empresas tendem a sofrer, e os investidores vão procurar ali locais mais seguros para alocar, eles acabam resgatando, né, os investimentos em ativos de risco, que acabou se tornando aí os criptoativos durante esse período da pandemia, que muita gente, por conta da pandemia, começou a receber cheques, né, ajudas de custo, e muita gente começou a investir em criptoativos naquela época para se beneficiar de um potencial upside, e hoje essas pessoas estão resgatando suas poupanças, os grandes fundos estão reduzindo suas exposições, basicamente por conta de um cenário macroeconômico global que tem sido bastante ruim para os criptoativos como um todo. E, baseado na experiência de vocês,
qual a perspectiva de mercado para as criptomoedas nos próximos meses? E também o que a gente pode prever para um futuro próximo, vamos dizer assim, 2023, primeiro semestre de 2023. O que é que vocês acham? Como vocês acham a previsão que vocês fazem para o mercado de Sim, criptoativos? perfeito. Excelente pergunta. Sem dúvidas, o mercado de criptoativos ele tem cada vez mais se consolidado dentre uma classe de ativos de investimento, né? Tanto que as empresas PayPal, Microsoft, Pizza Hut, Burger King, Twitter têm utilizado criptoativos como meios de pagamentos, recebimento de pagamentos por parte dos investidores. Vimos ali durante a guerra da Rússia, no início ali da guerra da Rússia e Ucrânia, o crescimento significativo da procura por criptoativos, investimento em criptoativos por parte dos cidadãos, né, russos e ucranianos, justamente com receio da desvalorização da moeda dos seus países. Então, sem dúvidas, os criptoativos eles estão cada vez mais se tornando sólidos, principalmente por conta dessas leis que estão seguindo aí para proteger os investidores, trazendo transparência nas negociações, no registro das negociações, nos custodiantes, mas é importante ressaltar que no curto prazo o cenário é bastante desafiador. É um cenário, né, no curto, médio prazo, a gente vê ainda um cenário de baixa para os criptoativos, principalmente para aqueles ativos que são considerados altcoins, né? Esses ativos que são ainda mais voláteis do que os stablecoins, que é o caso do Bitcoin e outros e seus pares, porque nesse cenário, como eu já falei, de cenário de taxa de juros mais baixo, enquanto o Nasdaq estiver num cenário de queda e não tiver uma recuperação, que inclusive os Estados Unidos para o próximo semestre, né, para o primeiro semestre do próximo ano, a expectativa por parte do mercado é entrar em recessão. E a Europa provavelmente vai entrar em recessão no final do ano. Então, enquanto as maiores economias do mundo estiverem sofrendo economicamente, a gente deve ver um cenário bastante desafiador para essa classe de ativo, né? Recentemente, o Ethereum fez um evento, né, um merge, que chama, que acabou tendo uma valorização significativa, mas depois desse evento, a influência desse evento sobre a cripto é muito pouco. E tem vários investidores que, inclusive, estão montando posições vendidas, né, no Ethereum, nesse patamar de preço. O Bitcoin, recentemente, tocou ali o suporte dos 18.500, 19 mil dólares, que é um suporte ali que está sendo muito representativo. Teve um volume importante na semana passada, que fez com que o papel saísse ali dos 18 mil e fosse bater os 23, 24 mil dólares, mas com os dados que foram anunciados hoje de inflação, por exemplo, que veio acima da expectativa do mercado, e a Nasdaq caiu mais de 4% no dia de hoje, o Bitcoin afundou, mostrando mais uma vez aí essa correlação. Então, enquanto a gente tiver aí um cenário mais desafiador, principalmente para as empresas de tecnologia, para as empresas negociadas na Nasdaq, a gente vai ver um cenário desafiador para os criptoativos. Mas, sem dúvidas, nesse patamar de preço, para quem tem uma visão de longuíssimo prazo e quer alocar ali até 5% do seu portfólio, para quem tem um perfil mais sofisticado, acreditando numa potencial valorização, pensando em 5, 10 anos, isso pode acontecer, né? Então, assim, a nossa recomendação é, no curto e médio prazo, bastante volatilidade, continuação da tendência de baixa, para aqueles investidores que têm um apetite maior a risco, alocar até no máximo 5% do seu patrimônio, acreditando numa valorização no longo prazo. Colocando um pouquinho, né, o que o Rafa já comentou, a gente sabe que o mercado de criptoativo ele é um mercado muito grande e, como eu já coloquei, ainda um mercado em fase de crescimento, imaturo. Então, a gente tem muitos criptoativos. Então, a gente sempre coloca que esse mercado ele é realmente para longo prazo, né? Então,
para saber quais são os projetos, quais são os criptoativos que vão realmente perdurar ali, vão realmente segurar com o tempo. Hoje nós temos alguns, né, que já tem aquele corpo, que é a Ethereum, a gente tem o Bitcoin, então é bom a gente colocar isso. E para um futuro próximo, é isso, basicamente. Longo prazo, tá ali fazendo os investimentos para longo prazo, aqui a gente geralmente coloca entre 3% e 5% também para diversificação de portfólio. O mercado de cripto, como eu já coloquei, né, ele é um mercado muito grande. Dentro desse mercado, a gente tem esse mercado que funciona também, que está crescendo muito, que é o mercado de DeFi, tá? Que é o mercado de finanças descentralizadas. Basicamente, esse mercado está gerando muito valor para o criptoativo em si, porque como ele é um bloco dentro desse mundo, né? Tem, como eu já comentei, a questão dos criptogames e assim sucessivamente. Então, para um futuro próximo, o macro está ruim para esse curto prazo. O macro aí está muito complicado, como o Rafael colocou. Europa, recessão a final do ano. Os Estados Unidos também a mesma coisa. Hoje saiu dados muito complicados relacionados à inflação nos Estados Unidos, né? Então, fez com que o mercado despencasse e tanto os criptoativos, que estava numa semana muito boa, né? Uma semana de alta, e apenas pela inflação nos Estados Unidos vinha abaixo do esperado, acabou caindo bastante. Então, hoje, dentro dos ETFs, que é negociado dentro da nossa bolsa, nós temos aí a que é TH11, que replica o Ethereum caindo 5%, entre 4% e 5% hoje. Nós temos também a BIT11, entre outros ETFs caindo bastante. E o Bitcoin, como o Rafael colocou, a gente tem ali um suporte, né, nessa faixa dos 19 mil, que até o momento está segurando. Então, para investidores que gostam e têm apetite a risco, pode ser um momento de comprar para longo prazo. Basicamente, é a visão para futuro nos criptoativos. Ok, e agora, para a gente encerrar nossos cenários, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Eu gostaria que o Maurício começasse suas considerações finais e, em seguida, o Rafael fizesse as suas considerações. Eu queria agradecer, né, pela Trends ter me chamado para a gente ter esse bate-papo sobre criptoativo, que é um mundo muito grande. Nesse pouco tempo não tem como falar sobre tudo, sobre um mercado enorme, que é o mercado de criptoativos. É um mercado que é um mercado novo, relativamente novo, um mercado que pode, como a gente comentou, pode trazer muita alegria, mas também pode trazer tristeza se você não fizer da maneira correta, se você não fizer as diversificações no seu portfólio. Então, é só agradecer também ao Rafael aqui, o meu parceiro aqui, para conversar um pouco. A gente sempre tem bastante bate-papo entre as casas, né? A gente gosta de conversar muito sobre mercado de cripto, sobre macroeconomia, que é importante. É bom deixar claro para o investidor, para aquele que investe já em cripto, e os que vão investir e que gostariam de investir em criptoativos, ficar de olho realmente no macro. O Rafael deixou bem claro, né? E realmente é isso, tá? Ficar ali de olho na Nasdaq, ficar de olho no mercado como um todo, para poder tentar criar possibilidades de retornos, né? Então, é basicamente isso, e é isso. Eu quero agradecer o convite, agradecer a parceria do Maurício nessa conversa, mediação aí da Kélia. Muito obrigado pelo convite, time da Tentes. É sempre um prazer estar podendo representar aqui a V1 Capital. Sempre a gente vai estar disponível para conversar com vocês, principalmente quando se trata de um assunto tão importante, né, que o nosso papel como profissionais do mercado financeiro é justamente ajudar os nossos investidores educando.
Então, nosso papel, além de trader, gestor, analista, assessor, é educar, né, para que os nossos, principalmente nesse cenário, né, de criptoativos, num mercado tão novo, né, que tem tanto potencial, mas como qualquer investimento, como qualquer alocação, existem os riscos, a importância da gente estar próximo dos nossos clientes, dos nossos investidores, para que eles possam ter a confiança em tomar a melhor decisão possível dentro do perfil, né? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite e até a próxima. Chegamos ao final de mais um Cenários. Quer falar, Maurício? Não. Falei só até a próxima. Ah, tá bom. Então, chegamos ao final de mais um Cenários. A Trends, agradece a participação dos nossos convidados e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000, 6.000 para cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20.000 empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12.000 mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.